Se você não conhece, esse daí é o Knuckles. Ele é um equidna, que basicamente quer dizer que ele é um primo do ornitorrinco que parece com um porco-espinho. E ele é um amigo sério e meio mal-humorado do Sonic. Mas assim, sem julgamento. Eu imagino que qualquer um de nós seria mal-humorado se a gente fosse os últimos da nossa espécie. Mas agora, sério, antes de eu continuar com o vídeo, eu queria comentar que eu ri bastante. Eu peguei esse vídeo no canal da National Geographic e basicamente todos os comentários eram sobre Sonic. Ele tem esse nome porque em inglês Knuckle significa junta dos dedos. E aí quando você olha pro Knuckles, uma das primeiras coisas que você repara é que ele tem essas luvas brancas com espinhos, que é uma das características mais marcantes do personagem, né? Ele pode usar essas luvas para escavar, para escalar paredes, para descer o cacete em robôs do mal. Ele também meio que voa estilo Buzz Lightyear, sabe? Caindo com estilo. Como os dois filmes do Sonic fizeram bastante sucesso, inclusive fiquei bem feliz que eles não estragaram tudo como normalmente eles fazem com filme de videogame, apesar da gente ter tido sim o incidente do Sonic feio. Meow? Come on. Vai lançar no dia 27 de abril, no Paramount Plus, uma série do Knuckles. You're an alien. You're super powerful. You recently saved the world with your friends. What do you like to do for fun? Vengeance. Então eu achei que seria uma ótima oportunidade para fazer as luvas do Knuckles na vida real. Eu dei uma olhada na internet e eu não achei ninguém que fez isso, então eu tô achando que eu vou ser o primeiro, que é uma honra. E eu não tô falando de fazer uma luva simplesmente que parece com a luva do Knuckles, não. Eu quero que dê pra gente destruir alguma coisa, pra gente se sentir como Knuckles. Então vamos lá. Quando você olha para as luvas do Knuckles, dá pra ver que elas praticamente não têm divisão entre os dedos e que é bem parecido com uma luva de boxe, né, que a gente já tá acostumado. E aí, pesquisando na internet, foram essas as luvas mais parecidas que eu achei. Como dá pra ver, elas são bem brancas. E aí, acho que vai dar pra fazer legal. E aí, a outra parte importante desse projeto seriam, de fato, os espinhos das luvas. Só que como a gente quer fazer alguma coisa que dê pra causar um estrago, precisa ser uma coisa robusta, de preferência de metal e tal. Pra ficar mais ou menos na escala dos espinhos do Knuckles, até porque a gente quer que seja parecido também esteticamente, eu chutei ali que precisava ter mais ou menos 5 centímetros de largura e de altura. Imagino que seja bem tranquilo fazer isso num torno, mas eu não tenho torno. E aí eu dei uma pesquisada na internet para ver o que era a coisa mais próxima que eu poderia já comprar fácil. E aí o que foi que eu achei? Isso aqui é uma broca cônica diamantada. Teoricamente ela é usada para dar acabamento em vidro, mármore, concreto e por aí vai. Eu sei que vai ser uma grande heresia o que eu vou fazer aqui com essa broca, mas para os nossos propósitos isso é basicamente um cone de metal quase exatamente das medidas que eu precisava e ainda tem uma rosca embaixo, então fica muito mais fácil de prender também. O único problema é que isso é bem caro, então eu comprei duas pra gente ter pelo menos uma luva do Knuckles, né? A primeira coisa que a gente vai fazer da construção propriamente dita é tentar deixar essa luva o mais branca possível. Então ela já é bem branca, mas tem algumas coisas aqui que chamam um pouco a atenção e aí eu queria tirar. Que é, no caso, essa logo gigante da Maximum aqui, que eu vou tentar descosturar. E também tem uns escritos ao longo dela. Eu vou tentar pintar por cima com tinta branca de couro. E aí já vai ficar bem próximo. Tipo, vai sobrar só o velcro, mas eu acho que isso tudo bem. E aí depois de tirar aquela logo da Maximum ficou assim. E aí o próximo passo agora seria tentar pintar esses escritos que tem em lugares meio aleatórios. E aí para isso a gente vai usar uma tinta super específica para couro, que eu tinha aqui guardada há 2 milhões de anos. Eu só dei uma chacoalhada nela e vamos ver se vai dar certo. E aí, como tem uns químicos bem fortes, eu peguei também a máscara de gás, que a gente tem que sempre tomar cuidado com esse tipo de coisa. E é isso. Vamos ver como é que vai ficar, se vai precisar de mais camadas e tal, mas eu acho que é difícil ficar pior do que um escrito em preto lá, né? Então é isso aí, bora lá. O que aconteceu foi que eu vi na primeira pincelada que já deu merda, porque começou a ficar meio cinza a tinta, justamente porque também estava tirando a tinta do escrito que é preto. Pelo menos, o que a gente pode aprender com isso é que se a gente comprar um solvente desses para tinta de couro, a gente deve conseguir tirar, e aí vai ficar só o couro bonitinho por baixo, que já é branco mesmo. E mais uma vez eu estava errado, na realidade o que deu certo foi simplesmente passar acetona e esfregar bastante, e é isso aí.
E aí a luva ficou assim, eu fiquei muito feliz com esse resultado, porque ficou exatamente do jeito que eu tinha esperado. Mesmo a gente tendo tido alguns probleminhas aí no meio do caminho, deu tudo certo no final. Agora, para prender a broca propriamente dita, eu comprei numa casa de parafuso aqui do lado um parafuso que é um pouquinho maior do que a gente precisava e uma arruela. E aí eu quero ver se vai ser suficiente ou se eu vou ter que colocar mais alguma coisa por dentro, algum tipo de reforço para garantir que a broca fique presa na luva durante os nossos testes também. Como a broca é prata, meio cinza, não fica muito diferente quando a gente coloca na luva branca. E eu sei que eu vou cometer mais um crime aqui em prol de deixar essa luva o mais próximo possível da luva do Knuckles, que vai ser pintar essas brocas de branco. E aí para isso eu usei uma tinta super específica também para metal, para a gente ter a melhor aderência possível e proteger talvez de enferrujar. E como dá pra ver, ficou bem parecido, apesar de serem materiais diferentes, tintas diferentes, branco com branco ficou bom. E aí pra furar a luva, que a gente mais próximo do diâmetro que a gente precisava era essa broca escalonada aí, então vai ser isso que a gente vai usar. E aí depois que a gente já tinha os furos do tamanho que a gente precisava, a ideia meio que era embutir esses parafusos dentro da luva e aí a gente poderia simplesmente parafusar a broca no lugar. E aí como isso deu bastante trabalho, ficou bem rígido, acabou que eu decidi nem usar mais nenhum jeito de fixar esse parafuso aí dentro, que foi um grande erro, como vocês vão ver mais pra frente. E aí depois de embutir esses parafusos, o que falta pra gente acabar a construção da nossa luva é simplesmente parafusar as brocas no lugar. E é isso aí. Então agora a gente vai botar essas belezinhas à prova e para isso eu comprei aí algumas frutas meio aleatórias que a gente vai destruir, tipo esse melão aqui, e aí eu imprimi uns adesivos, tipo essa carinha do Sonic, tem uns do Robotnik também, obviamente. E aí a gente vai fazer que nem aquele cara do Flex Tape, colar isso aqui na fruta e destruir, vai ser legal. Então, meu plano de ataque é basicamente que o espinho entre o mais reto possível, de preferência que ele continue na luva, que ele não seja arrancado fora. Não garanto nada, veremos, mas vai ser divertido com certeza. E é isso aí, vamos lá. Um espinho já saiu voando de cara e nem foi o que acertou, mas o ângulo do meu soco definitivamente não ajudou. Como dá pra ver aí, tem um belo furo bem no meio do melão e ele rachou um bocadinho, mas vamos colocar ele de volta na mesa para finalizar. Eu errei os espinhos, mas o impacto do soco foi suficiente para quebrar o resto do melão. De longe, esse foi assim, o mais satisfatório, porque eu acertei os dois espinhos perfeitamente e um socão foi suficiente para destruir a fruta completamente. Considerando que são os Minions, faz bastante sentido. Como essa abóbora é quase perfeitamente redonda e a casca é bem dura, o soco só fez ela sair voando para longe. Assim, deixou bastante resíduo no espinho, mas é isso aí, não fez muito estrago não. A segunda tentativa foi bem melhor, tanto na mira quanto na força, mas esse aí eu acho que é o máximo de estrago que a gente vai conseguir fazer. Aí foi isso aí, ficou bem melado e sujo, mas foi super divertido. Como dá pra ver aí nos vídeos, claramente eu errei os socos várias vezes, saíram em ângulo super zoado. E o espinho saiu voando na primeira tentativa, depois talvez eu reforce inclusive. E do Robotnik, infelizmente, saiu vivo, um pouco machucado, mas com certeza ele vai voltar pro próximo jogo. Mas eu acho que por hoje é só. Falou e até mais.